Hoje eu trago para você 13 dicas super especiais para fazer um pão de mel perfeito e vender muito. A nossa semana especial de pão de mel foi um sucesso e as pessoas estão começando a trabalhar com as vendas de pão de mel. Mas é claro que sempre uma diquinha acaba faltando e para isso eu fiz esse vídeo, reunindo aqui 13 dicas especiais para você não cometer erros e fazer um pão de mel perfeito para vender muito. E se você ainda não assistiu às aulas da Semana Especial de Pão de Mel, clica aqui embaixo na descrição do vídeo que tem o link de todas as aulas. São 5 aulas incríveis para você aprender tudo o que precisa sobre pão de mel para começar a vender e ganhar muito dinheiro. E a nossa primeira dica de hoje é: escolha a massa perfeita. Sim, existem diversas massas de pão de mel. Eu ensinei aqui, na semana passada, uma bem tradicional, que é o pão de mel mais clássico. Mas você não precisa usar essa receita. Pode escolher a sua receita perfeita para fazer o seu pão de mel da maneira que você preferir e que mais agrade aos seus clientes. E mantenha essa massa como um padrão. É muito importante que o seu cliente saiba o sabor que vai encontrar no seu pão de mel. Por isso, não é legal ficar trocando de massa toda semana ou fazendo uma hora uma massa, outra hora outra. Todas podem ficar muito gostosas, mas são diferentes uma da outra. E isso vai fazer com que o seu cliente estranhe o sabor do pão de mel a cada vez que ele compra. No curso profissionalizante, eu ensino 6 massas de pão de mel, só que delas eu utilizo apenas 3, cada uma para uma situação diferente, como eu explico lá no curso, para manter assim um padrão de sabor nos meus produtos. E por falar em produtos, a segunda dica é: use ingredientes de qualidade. Sim, isso é muito importante, pois se você não usar um ingrediente de qualidade, o sabor do seu pão de mel não vai ficar especial, e isso vai fazer com que você perca clientes. Mas eu preciso lucrar com pão de mel. Certo, você precisa lucrar com pão de mel e o seu cliente precisa comer algo saboroso. Se os ingredientes não forem de qualidade, você acha que ele vai voltar a comprar com você? Você vai vender e lucrar com ele uma única vez. Porém, se o seu pão de mel for aquele pão de mel delicioso, irresistível, que quando termina de comer dá vontade de comer outro, o cliente vai procurar você e vai se tornar um cliente fiel, comprando sempre com você. Então, pela qualidade, você vai ganhar clientes fiéis e lucrar ainda mais. Portanto, use ingredientes de qualidade. E a dica número 3 é usar sempre o forno pré-aquecido. Não apenas para pão de mel, para qualquer receita que você for fazer, de bolo, pão, salgadinho, enfim, qualquer coisa que você for colocar no forno, ele precisa estar pré-aquecido, para que a sua receita entre recebendo um choque térmico e asse de uma maneira mais perfeita. Portanto, use sempre o forno pré-aquecido. E a quarta dica que eu trago para vocês é: mantenha sempre um padrão de tamanho, de qualidade e de espessura dos seus pães de mel. Você já imaginou o que vai acontecer se cada dia você entregar o pão de mel de um jeito para o seu cliente? Ele nunca vai saber o que esperar e às vezes poderá não gostar do tamanho ou do acabamento daquele pão de mel. Então, mantenha sempre um padrão para quando o cliente pedir o produto, ele ter certeza do que ele vai receber, que é aquele seu pão de mel de sempre, com a mesma quantidade de recheio, a mesma espessura de chocolate e a mesma decoração bonita de sempre. Por isso é muito importante manter um padrão, não só no pão de mel, mas em tudo que fazemos na cozinha, pois assim mostramos profissionalismo aos nossos clientes e isso faz toda a diferença. E a dica número 5 é para se você for usar aquelas forminhas de acetato, da BWB ou de algum outro fabricante, que eu não sei quem fabrica essas forminhas. Mas essas forminhas de acetato, tanto as de 3 camadas quanto as de camadas únicas, na minha opinião, são perfeitas para padronizar o pão de mel, pois eles vão ficar sempre do mesmo tamanho, do tamanho da forminha. Você vai escolher um cortador padrão para poder cortar o seu pão de mel de uma maneira em que ele caiba na forminha. Então, o seu pão de mel vai ter sempre
o mesmo tamanho. Da mesma maneira, para que ele caiba na forminha, a massa precisa ter sempre a mesma espessura e você vai acabar acostumando com um padrão de qualidade que vai manter o seu pão de mel sempre da mesma espessura, cortado sempre com o mesmo aro, moldado sempre dentro da mesma forminha e com o acabamento que você vai fazer após desenformar o seu pão de mel. Mas aí a decoração fica por sua conta e não precisa ser sempre igual. O bom da decoração é que ela pode variar, mas o mais importante é que o tamanho do seu pão de mel seja sempre o mesmo, principalmente porque ele vai encaixar nas forminhas, como eu já falei na aula 1 e na aula 2, onde utilizamos essas forminhas para fazer tanto o pão de mel moldado quanto o insuflado. Na minha opinião, é a melhor maneira de fazer pão de mel, assim em um tabuleiro grande, cortando com o cortador e moldando ele nas forminhas de acetato, mas essa é a minha maneira preferida de fazer. Se você preferir fazer os pães de mel em forminhas individuais para banhar eles com chocolate, também fica muito bom o acabamento. Dá um pouquinho mais de trabalho, pois você vai precisar encher forminha por forminha, untar forminha por forminha, colocar a massa individualmente, depois lavar todas essas forminhas individualmente, rechear os pães de mel um a um e banhá-los no chocolate individualmente também. Vai demorar mais tempo para fazer? Vai demorar mais tempo para fazer. Porém, você terá um pão de mel mais artesanal, como feito antigamente, e banhado no chocolate. Se você optar por fazer em forminhas individuais, tem 3 coisas muito importantes que você precisa fazer. Untar a forminha com manteiga ou margarina e um pouquinho de farinha de trigo, para facilitar na hora de desenformar o seu pão de mel. Colocar sempre a mesma quantidade de massa nas forminhas. E como é que eu vou saber isso, Mi? Simples, você vai precisar ter uma balança em casa e pesar forminha por forminha quando estiver colocando a massa. As minhas forminhas de pão de mel têm 40 gramas de massa. Todas elas ficam com 40, 41 gramas, uma diferença bem pequena que não vai atrapalhar. Assim, os meus pães de mel ficam exatamente todos no mesmo padrão. E quando eu faço cupcakes de pão de mel, nas forminhas de cupcake, a mesma coisa. Vou untar com manteiga ou margarina e enfarinhar, passando um pouquinho de farinha, e colocar exatamente 70 gramas nas forminhas de pão de mel. Hoje, só porque era para o vídeo, ficou 1 grama a mais em cada um dos pães de mel. Então, o de 40 ficou com 41 e o de 70 ficou com 71 gramas. Mas esse é o meu padrão, 40 gramas para as forminhas individuais e 70 gramas para as forminhas de cupcake. Assim, sempre os meus pães de mel têm exatamente o mesmo peso e o mesmo tamanho. Nas forminhas individuais, é muito importante dar aquela batidinha para assentar as forminhas e colocá-las todas em uma assadeira. Assim, fica mais fácil de colocar e retirar do forno. Aqui, como eu estou fazendo em pequenas quantidades, estou utilizando uma forma pequena. Uma outra coisa muito importante também é não misturar tamanhos de pães de mel. Esses em forminhas de cupcake têm 70 gramas de massa e os outros, em forminhas de pão de mel, têm 40 gramas. Obviamente, eles vão assar em tempos diferentes, então você precisa colocar apenas as forminhas iguais a cada fornada. Depois de assados, você pode ver que os meus pães de mel ficam exatamente do mesmo tamanho. Por quê? Porque a massa foi pesada, então não vai ficar diferente. Por isso eu falo que é muito importante você sempre pesar os pães de mel ao colocar nas forminhas individuais. Essa dica não pode pular. Assim você terá pães de mel perfeitos e todos exatamente iguais para manter o padrão. A 7ª dica que eu dou para você é use um doce de leite firme. Eu sempre utilizo a minha receita de doce de leite caseiro, que fica assim firme e cremoso ao mesmo tempo. Pois se o doce de leite for duro demais, tipo aquele que chamam em ponto de corte, pode puxar farelinhos e esfarelar o seu pão de mel. Ele precisa ser assim, cremoso e firme ao mesmo tempo, para que não escorra, mas que espalhe com facilidade. Se você está gostando dessas dicas, tem muito mais dicas por aqui hoje. Mas antes, eu quero convidar você a conhecer o meu curso profissionalizante de pão de mel.
onde você vai encontrar as melhores e mais perfeitas aulas de pão de mel para você nesse curso profissionalizante, com diversas opções e variedades para você inovar e fazer pães de mel diferente dos tradicionais, para diversas ocasiões, eventos, lembrancinhas, festas em geral, pois o pão de mel está super na moda. E trago também o pão de mel no cone, uma delícia que vende super bem diretamente para o cliente ou também para festas e eventos. Teremos também cupcakes de pão de mel, que é uma excelente opção para diversificar. Os mini pães de mel, que são perfeitos para mordiscar ou também para utilizar como lembrancinhas em eventos. O pão de mel na taça, uma verdadeira delícia que se tornou sucesso de vendas. Afinal de contas, taças estão na moda. E o pão de mel no palito, que agrada demais as crianças. Então, mais uma opção para você fazer boas vendas. E é claro que não poderia faltar o nosso pão de mel no pote, pois tudo no pote também está na moda. Mas teremos também um módulo especial de lembrancinhas, onde faremos pães de mel especiais para lembrancinhas de casamento, aniversários, nascimento, batizado e tudo mais que você possa imaginar, pois o pão de mel está super na moda e é perfeito para utilizar em lembrancinhas. O curso já está à venda e você pode acessar clicando no link aqui embaixo do vídeo. Assim você tem acesso a toda a programação para conhecer mais sobre o nosso curso. E a nossa dica número 8 é uma dica muito importante. Use um garfo especial. Sim, existem aqueles garfos para banhar pães de mel ou coisas com chocolate em geral, mas eu prefiro esse meu garfo especial. Ele é um garfo comum, nada além disso. Um garfinho de sobremesa que eu dobrei 2 dentinhos para fora, deixando assim tortinho, e deixando esses outros 2 dentinhos espaçados para banhar o pão de mel. Eu gosto muito mais de banhar o pão de mel assim, pois ele fica muito mais firme do que esses garfinhos de 2 dentinhos bem fininhos que se encontra por aí. Mas é claro que essa é só a minha opinião também. Você pode usar o garfo de sua preferência, mas um garfo que seja especial para você. Esse é o meu. E a nossa dica número 9 é sobre o chocolate. Utilize um chocolate bem fluido para banhar os seus pães de mel. Isso vai fazer toda a diferença na hora de banhar o pão de mel, pois se o chocolate não estiver bem fluido, a casquinha do pão de mel não vai ficar fininha e o acabamento não vai ficar como deveria. O acabamento do pão de mel tem que ser com um banho de chocolate bem fininho, então derreta da melhor maneira possível o seu chocolate, pode ser o nobre ou o fracionado. Eu prefiro utilizar o fracionado, pois existem coberturas fracionadas muito saborosas para vender por aí, custando uma média de 12 a 15 reais. Assim, o pão de mel fica mais econômico e mais lucrativo. Mas se você preferir utilizar o chocolate nobre, pode utilizar também. Porém, lembre-se que o chocolate nobre precisa de temperagem antes de ser utilizado para banhar os pães de mel. Então, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas vai dar certo também, isso não é problema. O importante é que a sua cobertura esteja bem fluida para deixar aquela camada bem fininha no banho de chocolate ou na forminha de acetato, se você for utilizar assim. E a nossa dica número 10 fala de decoração. Isso mesmo, capriche na decoração, pois isso fará toda a diferença no seu pão de mel. Se o cliente já conhece o sabor do seu pão de mel, pode até dizer que não dá bola para decoração, mas ele vai gostar de receber um pão de mel bem bonito sim. Agora, o cliente que não conhece o seu pão de mel, ele precisa primeiramente se encantar com as imagens e aí sentir vontade de comprar. Por isso é muito importante caprichar na decoração dos seus pães de mel. Assim você vai ganhar o cliente pelos olhos. E lembre-se também de identificar o seu produto, colocando sempre a sua marca no pão de mel. Pode ser em forma de etiquetinha ou assim como eu faço com o chocolate mesmo. O importante é o cliente saber que comprou de você esse pão de mel para poder voltar e comprar novamente. E vamos à nossa próxima dica. A dica de número 11 fala sobre a embalagem. Escolha a embalagem certa. Não existe a embalagem errada, e sim a embalagem que melhor se adapta ao seu produto. Eu gosto desses saquinhos transparentes, pois eles mostram o pão de mel, são super baratos e econômicos e valorizam o produto. Mas existem embalagens fechadas também, feitas com papel crepom, ou com outro papel bonito que chame a atenção do seu cliente pelo papel.
Porém, se não for um evento, casamento, algum evento do gênero, eu prefiro os saquinhos transparentes, pois o que tem que aparecer é o seu produto. É esse produto que o cliente vai comer. Então, ele precisa ver o que ele vai comer. E a dica número 12 é: ofereça degustação. Uma das melhores maneiras de conquistar o cliente é pelo sabor do nosso produto. E se você der uma pequena degustação para o cliente, ele vai provar, conhecer a qualidade e sabor do seu produto e com certeza vai acabar comprando. Mesmo que não compre na hora, ele vai lembrar que o seu produto é bom e vai comprar numa próxima oportunidade. Para isso, eu indico oferecer pequenas degustações, que podem ser estes mini pães de mel que eu já ensinei na semana especial do pão de mel. O link está passando aqui em cima para você conferir essa aula caso não tenha visto. Com essas pequenas degustações, você faz com que o cliente conheça o seu produto e o sabor do seu produto. Assim, ele vai comprar sem medo, sabendo que está comprando coisa boa. E a dica de número 13, a nossa última dica é: faça uma boa divulgação. Como falam, a propaganda é a alma do negócio. E se você quer vender qualquer coisa que seja, é importante que as pessoas saibam que você está vendendo. Ninguém consegue fazer vendas em segredo. Tem que ser muito bom para isso. Então, capricha nas fotos, posta nas redes sociais e faz uma excelente divulgação do seu produto. Assim, você vai conquistar os seus clientes pela imagem, antes que conheçam o sabor do seu produto. Por isso, é muito importante tirar boas fotos que valorizem o produto e deixem o cliente com água na boca. E a partir daí, postar essas fotos nas redes sociais, em grupos de WhatsApp, de vendas, aqueles grupos de brechó que tem também. Também pode postar em grupos de Facebook, no grupo da família, no grupo da igreja, no grupo do condomínio, no grupo da escola dos filhos. Enfim, lugar para fazer a sua divulgação é o que não falta, pois está todo mundo conectado em algum lugar hoje em dia, seja nas redes sociais ou no WhatsApp, alguém está online nesse exato momento. E se você postar os seus produtos, vai chegar até essas pessoas. Então, capriche nas fotos, faça uma excelente divulgação para ter boas vendas. E agora, com todas essas dicas que você aprendeu aqui hoje e com todas as receitas que aprendeu na semana passada, não tem erro. Pode começar a fazer pão de mel que vai vender e lucrar muito. Se quiser se especializar, tem o curso profissionalizante que você acessa clicando aqui embaixo do vídeo. Então, boas vendas, pois só não ganha dinheiro com pão de mel quem não quer. O vídeo de hoje fica por aqui. Beijos da Mi e até um próximo vídeo.